Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, a plataforma tem desinscrito alguns de vocês, então fique atento. Eu estou postando vídeos aqui no canal às 8 da manhã e às 18 horas. Me segue lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. E não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada. Eu vou deixar o link, todos os links aqui na descrição. É só você clicar e vai ser levado diretamente para lá. De acordo com a Bíblia, existem muitos tipos de seres espirituais. Existem aqueles seres que são obedientes a Deus e aqueles que estão em rebelião contra Deus. Antes da rebelião, eles eram todos filhos de Deus e faziam parte desta família celestial, por assim dizer. Sem dúvida nenhuma, estavam envolvidos no governo do universo. Jó 38:7, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os filhos de Deus se regozijavam. A frase filhos de Deus descreve uma ordem ou classe de seres espirituais criados por Deus. Também pode significar governantes ou juízes, não iguais a Deus, é claro, mas dotados de sabedoria e inteligência sobrenaturais, capazes de desempenhar funções a serviço de Deus, que os criou. Eles também estão envolvidos no conselho de Deus, ou governantes do céu. Salmos 82, versículo 6. É Deus quem preside na suprema assembleia, no meio dos poderosos. Ele é o juiz, ou ainda no meio dos juízes, ele é o juiz. É interessante que somos informados no livro de Jó que havia filhos de Deus que tinham acesso a Deus. Jó 1, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, ou o acusador, também veio com eles. Hoje vemos uma invasão do oculto como nunca existiu na história. Satanás é chamado de Deus deste mundo. Embora ele não tenha controle total sobre a terra, ele tem controle sobre as mentes e corações não regenerados e as ações daqueles que não são salvos e que vivem nela. Os seres humanos caídos estão sob sua autoridade e sujeitos ao poder e ao domínio desses seres espirituais caídos, ou anjos que moram neste reino espiritual invisível, numa atmosfera logo acima da superfície da terra. Na verdade, Satanás também vive neste reino. Ele é chamado de o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em Efésios 2:2. A palavra usada para ar, na verdade, denota uma atmosfera logo acima da superfície da terra. E é este mundo espiritual invisível, onde Satanás é o príncipe ou o governante deste domínio de existência. A partir deste reino espiritual invisível, ele tem acesso aos humanos e aos seus assuntos. A atmosfera de onde ele e os seus anjos caídos operam é o mesmo espaço aéreo onde as ondas de televisão, rádio e internet viajam ao redor de todo o globo. A mídia em geral está sob o controle dele e destes anjos caídos. Os crentes no Senhor não estão mais sob o controle de Satanás, mas estão engajados em uma luta espiritual contra ele e sua hierarquia de seres espirituais caídos, que são inteligentes emocionalmente e têm poder sobrenatural para afligir as mentes, corações e vontades. E vemos isso claramente revelado naqueles que estão possuídos por demônios durante o ministério do Senhor Jesus. No livro de Enoque, somos informados de que esses espíritos
de demônios são os espíritos dos Néfilins, fisicamente mortos, também chamados de os caídos, também chamados em algumas vezes de filhos de Deus, que tiveram relações sexuais com as mulheres antes do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6. Na palavra de Deus existem 3 relatos de infiltração satânica da raça humana. O primeiro deles foi no Jardim do Éden. O segundo foi logo antes do dilúvio, quando os filhos de Deus caídos, ou seres espirituais, coabitaram com as mulheres humanas e produziram esses descendentes satânicos. E o terceiro foi na Torre de Babel. No entanto, estamos vendo uma 4ª infiltração satânica hoje, que provavelmente verá o surgimento do homem do pecado, o anticristo, que fará inúmeros milagres, sinais e maravilhas falsos. Esses milagres, sinais e maravilhas são portais através dos quais espíritos sedutores podem introduzir heresias destrutivas, misturando a verdade e o erro, para enganar até mesmo os santos eleitos, como lemos em Mateus 24:24. Aqueles que não amam a verdade e se recusam a ser salvos e têm prazer em fazer a maldade, serão enganados por este homem do pecado, porque o próprio Deus enviou uma poderosa ilusão para que eles não sejam mais capazes de responder à verdade, mesmo quando eles ouvirem-na. 2 Tessalonicenses, versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano para a injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O Jardim do Éden era um jardim literal e a Bíblia nos dá seus limites geográficos. Em Gênesis 2, versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Adão, apoiado por sua esposa, deveria governar sobre o resto do mundo, ser fecundo e multiplicar-se e subjugar a terra, o que significa garantir que todas as coisas permanecessem sob o governo de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e isso, é claro, incluía o livre-arbítrio. Também lemos na Bíblia que certa vez Lúcifer, antes de cair e se tornar conhecido como Satanás, morava no Éden de Deus. Ezequiel 28:13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ele sabia como enganar a Eva. Uma vez que Adão e Eva cederam à tentação de agir independente de Deus, Satanás encontra uma entrada na família humana de Deus. Então, por meio da desobediência de Adão e Eva, a morte física e espiritual caiu sobre todos os homens. A família terrena foi contaminada. Satanás agora tinha um ponto de apoio na terra. E isso abriu a porta para que todos os seres espirituais, sob a sua autoridade, também entrassem nos negócios humanos para matar, roubar e destruir. Perceba como Satanás não conseguiu chegar a Deus. Então ele atacou a sua imagem e semelhança, o homem. Agora, se alguém, tendo sido convencido dos seus pecados através do Espírito Santo, deseja se arrepender e crer no Senhor Jesus para salvá-lo do poder e da penalidade do pecado, não há nada que Satanás possa fazer a respeito. Pois o poder de Satanás em manter os homens escravos do pecado foi completamente desativado pelo sangue expiatório de Cristo Jesus na cruz.
Uma vez que um pecador se torna um santo, ele é transferido por Deus para fora do reino das trevas de Satanás e trazido para o reino de luz maravilhosa de Deus. Então, no Jardim do Éden, vemos a primeira infiltração satânica na raça humana. Vimos que o resultado disso, desta queda, por meio dessa infiltração, foi esta morte espiritual da raça humana. No entanto, houve outra infiltração satânica que foi tão poderosa sobre os homens que Deus teve que enviar um dilúvio. Então, esta segunda infiltração nós podemos chamar de os filhos de Deus. Nós lemos sobre ela em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1, assim. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Judas escreveu também sobre eles em Judas 1, versículo 6 em diante: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Aqui vemos que Judas relaciona essa infiltração satânica com o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, que eram conhecidas por sua sodomia. A palavra sodomia é derivada do nome de Sodoma. As relações sexuais não naturais têm sua origem nesta segunda infiltração satânica da raça humana. Em Gênesis, nós vemos os terríveis efeitos dessa segunda infiltração satânica. A maldade do homem chegou a um ponto em que nos é dito que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre má, o tempo todo. Em outras palavras, era um mundo cheio de violência e derramamento de sangue, e o homem tinha sido corrompido espiritualmente, a ponto de não poder mais invocar o nome do Senhor. Sua consciência estava completamente cauterizada. Apenas Noé e sua família foram salvos. Agora, no livro de Enoque, temos uma visão de como ocorreu essa segunda infiltração satânica da raça humana. Nós somos informados de que Satanás reuniu 200 seres espirituais como ele, e todos juraram que desceriam ao Monte Hermon e de lá se infiltrariam na humanidade para ensiná-los a cometer o mal, com a autodestruição do homem em vista. De acordo com o livro de Enoque, Satanás tinha 17 principais seres espirituais, seus generais, por assim dizer, que tinham o comando sobre os outros seres espirituais. E juntos desceram ao Monte Hermon para trabalhar seus caminhos perversos entre os homens. Estes seres espirituais caídos, chamados de filhos de Deus, coabitaram com mulheres humanas, lhes ensinando feitiçaria, encantamentos e todos os tipos de bruxarias. Estes seres espirituais que produziram os Néfilins, esses caídos, por terem relações sexuais com mulheres humanas, os ensinaram a fazer espadas, facas, escudos, fabricar espelhos para se olhar, para trazer a vaidade, fabricação de pulseiras, ornamentos, uso das tintas, cosméticos, o embelezamento e tudo mais. E deste modo o mundo foi sendo alterado do que Deus pretendia originalmente que o mundo fosse. Enoque também nos diz especificamente quem foram esses seres espirituais que ensinaram esta maldade. Ele escreve assim: a impiedade aumentou, fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos, e muito provavelmente foram a fonte da sodomia. Amazaraque ensinou todos os feiticeiros e divisões de raízes. Armers ensinou a solução da feitiçaria. Barcaial ensinou aos observadores das estrelas, os astrólogos. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. Enoque, capítulo 7 e 8.
Enoque também nos diz que estes seres espirituais eram originalmente do céu, mas que seus descendentes, os Néfilins, eram da terra. E depois que esses gigantes na terra morreram fisicamente, eles se tornaram demônios ou espíritos desencarnados. Esses demônios ou espíritos desencarnados provavelmente foram aqueles que confrontaram o Senhor Jesus e os apóstolos durante seus ministérios. Eles tinham que ter corpos para viver em humanos ou mesmo em animais. Vemos isso no relato do Evangelho, quando os demônios imploraram ao Senhor Jesus para entrar nos porcos. Esta citação está em Enoque 15, versículo 8. Então nós vemos que a segunda infiltração satânica da raça humana aconteceu quando os filhos de Deus, os seres espirituais, coabitaram com mulheres humanas, produzindo descendentes, ou o que poderíamos chamar de demonoides, ou néfilins, ou caídos. Essa teria sido a fonte da mitologia grega, onde vemos os deuses coabitando com mulheres e produzindo homens meio divinos, meio humanos, como o próprio Hércules. É interessante que o Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé antes do dilúvio, assim será nos dias antes dele mesmo voltar. Os filhos de Deus que coabitaram com mulheres humanas trouxeram este dilúvio sobre o mundo inteiro. Nos últimos dias, a mesma coisa ocorrerá, só que desta vez o mundo será julgado pelo fogo. Antes, houve uma invasão do ocultismo no mundo, que provocou o dilúvio. No fim dos tempos, provavelmente também haverá uma invasão do ocultismo, como já temos visto, e uma modificação do DNA humano. E isso aumentará em tamanha grandiosidade, que chegará o tempo onde tudo será julgado pelo fogo. A terceira infiltração satânica após o dilúvio foi a Torre de Babel. Joséfo nos conta que Nimrod construiu a Torre de Babel como um ato de desafio e ressentimento contra Deus por causa do dilúvio que Deus trouxe sobre a antiga geração perversa. De acordo com o historiador Joséfo, Nimrod disse que se vingaria de Deus se tivesse a intenção de afogar o mundo novamente. Então, por isso, ele acabou construindo essa torre alta para que as águas não pudessem alcançar. Nimrod era rebelde contra Deus, assim como seus antepassados ante-dilúvio. E, de acordo com o historiador Joséfo, ele persuadiu os seus súditos a não atribuir a sua força a Deus. Em outras palavras, ele era um rebelde contra Deus. Ele foi o primeiro tipificador do homem do pecado, que virá no fim desta era. Portanto, embora a Torre de Babel, Satanás estava tentando construir um império global e o seu homem, por meio de quem ele faria isso, estava sendo o próprio Nimrod, o Senhor também pôs um fim nisso. A última infiltração satânica que veremos no fim desta era, assim como quando nos tempos de Noé o Senhor viu a grande maldade dos homens sobre toda a terra, hoje nós vemos uma geração global de jovens que está sendo seduzida espiritualmente para um mundo espiritual por meio de jogos de computador, encontros de realidade virtual que os levam para outra dimensão, metaverso, como já fiz um vídeo aqui explicando. A tecnologia de realidade virtual é um portal por meio do qual a última infiltração satânica está ocorrendo e atraindo a imaginação de bilhões de jovens em todo o mundo. É uma estratégia mestre de Satanás. Não há nada de errado com a tecnologia em si, mas nas mãos do homem caído ela se torna uma ferramenta de Satanás para levar o mal à frente. Assim como a própria internet, não há nada de mal na internet e no meio dela podemos dissipar a palavra de Deus. Mas é claro, no meio dela e ela nas mãos do homem caído se torna um problema de proporções epidêmicas. Basta entrar em qualquer loja que venda jogos de computador e jogos de realidade virtual e você verá pornografia, assassinato, violência, bruxaria, feitiços, magia e ocultismo. Então, o que aconteceu na época de Noé está novamente acontecendo. Mas o mundo está caminhando para um dilúvio de fogo e não de água. Como crentes em nosso Senhor Jesus, a luta espiritual que encontramos todos os dias se tornará mais intensa à medida que o dia do Senhor se aproxima.
Se você nasceu de novo pelo bendito Espírito Santo, então você tem duas naturezas dentro de você agora. Você ainda tem aquela velha natureza, é claro, mas também uma nova, a própria natureza do Senhor Jesus, sendo também a natureza de Deus. Então você é um filho de Deus, faz parte de sua família celestial na terra e é um em espírito com Ele. A natureza que mais alimentamos é aquela que, em último lugar, nos controlará. É por isso que devemos ter cuidado com o que permitimos que nos afete em nossa imaginação. As imagens sempre afetam a sua mente, depois o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Chegará um tempo em que serão tão realistas que parecerão e falarão e até mesmo expressarão emoções como humanos. Serão usados especialmente na área sexual. Esses podem se tornar portais pelos quais os demônios podem ter relações sexuais com humanos também. Então pode chegar muito bem o momento em que veremos os Néfilins caminhando nesta terra mais uma vez. E parecerão humanos, agirão como humanos, mas terão habilidades sobrenaturais e proezas que estão além do poder humano, de meros mortais. Quando você olha para a ficção científica hoje nos filmes, ela pode realmente estar alinhada a esta realidade que você já pode imaginar. Então, como escravos do Senhor, o nosso desafio é estar no caminho que devemos permanecer a todo custo. Uma jornada em que estamos destinados a ser sal e luz nesta terra. Uma jornada onde seguimos a Cristo como testemunhas dele. Uma jornada onde aprendemos a palavra de Deus colocando-a em prática. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.